Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração, culto online da Santa Semente. Você é muito bem-vindo a esse espaço para que juntos nós nos reunamos nesta corrente de oração, nessa roda de chimarrão, na presença de nosso Deus e Pai, buscando dele sabedoria, buscando dele direção sobre nossas vidas. Também nos refugiando na sua presença. Então, que a gente possa colocar nossas orações, pedidos, ações de graças. Nosso muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido na presença do Pai. Aquelas questões que nos preocupam, que nos trazem aflição ou alguma enfermidade, que a gente esteja colocando na presença do Senhor, na certeza que Ele está pronto a ouvir a nossa oração e derramar bênçãos sem medida. Jesus, quando nos estimulou a orarmos, Ele usou o nosso exemplo, nosso relacionamento de pais e filhos. Como pais, nós buscamos fazer o melhor por nossos filhos. Mas o detalhe é que nós somos falhos e pecadores. Mas mesmo assim, nós buscamos dar o nosso melhor em favor de nossos filhos. Imaginem Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é perfeito. É claro que Ele vai nos conceder aquilo que a gente pede, que a gente clama a Ele, e mais do que isso, não só aquilo que a gente pede, mas o que realmente a gente precisa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele realmente conhece o daqui a pouco na nossa vida. Ele conhece o nosso amanhã. Por isso que sim, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que você esteja se achegando a esse Deus, juntos nos achegando na presença desse Deus, colocando diante dele nossas ações de graças, nossos pedidos, nossas orações, na certeza que Ele está aí, assim como está aqui, pronto a ouvir essas orações e sobre nós derramar bênçãos sem medida. Glórias sejam elevadas a nosso Deus e Pai. Tem chimarrão aí na sua casa? Aqui está um calor danado. Tem que ser gaúcho metido para estar tomando chimarrão, senão não aguenta, né? Aquele gaúcho metido toma chimarrão para se refrescar. Temos aqui firme no nosso. E claro, chimarrão para se refrescar, manter a tradição. Oração, essa entrega na presença do Pai, para nos mantermos firmes na fé, em pé diante das batalhas. Boa noite, Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga. Que a paz do Senhor esteja sobre a senhora, sobre o seu lar. Pessoal de Erechim, Filomena Zions, seu Jandir Zions. Boa noite, Jesus os abençoe. Alguns recadinhos, reforçando que toda quarta-feira, 19 horas, nós temos este encontro online de oração, partilha da palavra. Também aos domingos, né? Nesse horário, 18 horas, nosso encontro, nosso culto online. Mesmo que você vá para os cultos presenciais, aqui um outro momento, dentro de um outro formato, né? Você pode estar presente no culto presencial, como no culto online. Você será ministrado da mesma forma. Até uma oportunidade de aprofundar mais, né? Ir além daquele mesmo texto, daquele mesmo tema que é pregado no domingo. Mas a gente sempre busca
ir além, aprofundar mais. Então, domingos, 9 horas, todos os domingos, nosso culto presencial na Santa Semente. Rua Arthur Camargo, número 22. Será uma alegria recebê-lo entre nós para juntos celebrarmos culto, elevarmos culto ao nosso Deus e Pai. Lembrando que aquele ambiente é seguro, nós tomamos todas as medidas que nos são recomendadas, distanciamento das cadeiras, as pessoas que se achegam vêm com máscaras, ao chegarem tem álcool gel para higienizar as mãos. Nós tomamos todos os cuidados que nos são recomendados para que aquele ambiente seja realmente seguro, o mais seguro possível. E em comparação com muitos outros lugares que nós precisamos estar presentes durante a semana, aquele sim é um lugar seguro. Ali não há muita circulação de gente, a não ser aos domingos, ali no culto presencial. Então você é nosso convidado a estar conosco aos domingos, celebrando ao Senhor Jesus, nos prostrando juntos como comunidade, como família, na presença do Senhor nosso Deus e Pai. Além dos cultos presenciais, também estamos retomando as reuniões de oração. Já tem acontecido 1 ou 2 reuniões de oração por semana nas casas, nos lares das famílias. Você pode acolher uma dessas reuniões de oração aí na sua casa. Entre em contato conosco e nós vamos estar agendando o melhor horário, melhor momento para a gente ir ali, orar contigo, partilhar a palavra, pedir a bênção sobre o seu lar, sobre a sua família. Então, entre em contato conosco e vamos agendar o melhor horário. Uma propaganda, gente. A Igreja Anglicana no Brasil tem produzido, essa é a 2ª edição, Meu Tempo com Deus. Um devocional diário, pequenas mensagens diárias para cada dia do ano, né? Com indicação de um texto bíblico e uma pequena mensagem para nos ajudar na nosso momento de oração diário. Então, você já pode fazer a sua reserva ou a sua encomenda do devocional Meu Tempo com Deus 2021. Entre em contato conosco, nós sempre reservamos e trazemos aqui para São Gabriel uma certa quantidade. Mas quanto antes você encomendar o seu, reservar o seu, a gente pode garantir e buscar mais caso falte, certo? Não deixe para a última hora, reserve o seu devocional Meu Tempo com Deus, uma forma de você ser abençoado diariamente na leitura, reflexão da palavra de Deus, o seu tempo, seu momento com Deus diário. Vamos conversar com o Pai? Vamos orar a Ele, entregando, consagrando esse momento a Ele? Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por mais esse encontro, por mais uma vez podermos nos aproximar de Ti em oração, para também ler a Tua palavra, meditar nesta palavra. Pai querido, Tu conheces a cada um de nós que está conectado, assistindo esse vídeo. Tu sabes o quanto nós precisamos do Teu toque restaurador, curador, animador, quem sabe, em nossas vidas. Tu conheces aqueles que precisam de um milagre em sua vida, em seus relacionamentos, no seu trabalho. Pai amado, acolha as orações, acolha as ações de graças que teus filhos estão elevando nesse instante a Ti, ou que estarão elevando a Ti nesse momento de encontro que teremos aqui. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós reconhecemos diante de Ti que somos falhos, somos pecadores. Pelos nossos méritos, não poderíamos ousar de nos aproximar da Tua presença, muito menos pedir algo. Mas nós viemos confiantes na Tua misericórdia.
no teu amor, esse amor que nos constrange. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, livra-nos da culpa, limpa-nos de toda a sujeira que o pecado provoca, causa em nós, tornando-nos novas criaturas, dando-nos um coração novo, um coração segundo nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalha os nossos corações pela Tua palavra, pela Tua presença restauradora em nossas vidas. Acolha as nossas orações e estejas derramando bênçãos sobre cada lar, cada família, cada filho ou filha Tua, que se volta a Ti nesse instante, buscando mais de Ti sobre suas vidas. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Seu neto, Pavão. Deus abençoe nossas igrejas. Estamos em oração. Amém. Oração. Esse ato tão fundamental, tão importante na vida do crente. Nossa conversa com o Pai não pode faltar na nossa vida. Ore. Ore mais. Ore sempre. Ore sem cessar, como nos orientou, como nos ensinou o próprio Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos falando sobre reconstruir. Todos nós fomos atingidos de alguma forma por esta pandemia e as suas consequências. De alguma forma, todos nós sofremos com isso. Alguns chegam a afirmar que esse ano está completamente perdido. Também é preciso olhar para as nossas vidas. Eu já vi pessoas dizendo que as suas vidas estavam totalmente sem sentido, sem valor, perdidas. Mas para quem conhece o Senhor Jesus, sabe que ele nem poderia dizer estas coisas. Porque o Senhor Jesus é o Deus dos impossíveis. Ele curou, ele libertou pessoas dos mais diferentes males que podiam existir. E ele continua fazendo isso até hoje. Por isso é tempo de nos voltarmos ao Senhor e reconstruirmos nossas vidas, reconstruirmos nossos relacionamentos, nos reconstruirmos como igrejas. Sim, no Senhor, através do seu agir, impossíveis se tornam totalmente possíveis. O Senhor é conosco. Portanto, reconstruamos, levantemo-nos e reconstruamos. Neemias é o livro que nós temos usado como base dessa série de pregações. Por isso que eu lhe convido a abrir o livro de Neemias no capítulo 4. Nós vamos lendo alguns desses versículos. Você depois pode ler todo este capítulo. São 23 versículos. O primeiro versículo que eu quero destacar hoje, desse capítulo 4, nesse tema, nesse dia que nós queremos falar sobre os obstáculos. É importante a gente saber que sempre que a gente vai reconstruir, recomeçar nossa vida, mudar a direção da nossa vida, podem ser levantar os obstáculos. O inimigo pode colocar armadilhas diante de nós. Por isso nós precisamos estar atentos. Neemias chegou a Jerusalém. Aqueles muros antes davam medo. Antes eram sinônimo de medo para os possíveis invasores. Segurança para aqueles que ali residiam dentro da cidade, dentro daqueles muros. Mas quando Neemias chega lá,
anos e anos, aqueles muros estavam derrubados. Ninguém queria mais investir naquela cidade. Ninguém queria morar lá. Não havia segurança. A dignidade daquelas pessoas estava por terra. Não havia esperança. Foram várias as tentativas de tentar reconstruir, mas só tentaram. Ninguém conseguiu. Neemias, depois de um longo tempo da derrubada desses muros, vem com o projeto de reconstruí-los. E o que foi possível? O que foi o diferencial para que esse projeto saísse do papel? Capítulo 4 de Neemias, versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Palavra poderosa, né? Edificamos o muro. Todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Tempo recorde, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Participação, empenho, dedicação. É o mãos à obra, ó crentes. O tamo junto. Mas não é só dizer tamo junto, é pegar junto mesmo. Nosso hino do Rio Grande do Sul nos diz, num dos versos, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Lembram disso? Lembram desse hino? Belo hino. Sirvam nossas façanhas. Mas essas façanhas, para nós termos esse território que nós temos hoje, que nós chamamos orgulhosamente de Rio Grande do Sul, muitas batalhas foram travadas. Muita gente morreu. Foi preciso muita luta, muito esforço. É o que Neemias e seus companheiros tinham aqui de sobra. Tinham ânimo para trabalhar e lutar pelo seu povo, pela sua realidade, pela sua cidade. Sirvam nossas façanhas de modelo. Lembram quando eu dizia em outro contexto, como as gerações futuras vão falar deste 2020, do que eu, reverendo Antônio, do que nós como Santa Semente fizemos, do que você como família fez, como você enfrentou esse tempo, esse ano tão diferente, tão adverso. Sirvam nossas façanhas de modelo para animar as gerações futuras, para enfrentar tempos difíceis de cabeça erguida, sabendo que Deus é conosco. Amém, queridos? Dona Valdirene, boa noite. Boa noite, família. Deus proteja todos nós. Se nós precisamos dessa proteção, desse cuidado. Dona Marinês, seu leão, boa noite, casal. Boa noite, família. Dona Rosane, lá de Giruá, boa noite, graça e paz. Somos um em oração. Isso mesmo. Um em oração na presença do Pai. É importante, gente, ter em mente que quando eu estou construindo, quando eu vou começar um novo projeto em minha vida, em primeiro lugar, eu devo de estar pronto para resistir à oposição. Neemias capítulo 4, os versículos 1 e 2 nos dizem: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia?
Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Zombaria. Brincadeiras. Mais adiante, o versículo 3 nos diz: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Sabe aquela realidade? Quando você começa um projeto na sua vida e vem aqueles por inveja e começam a zombar de você? Ou, para nós compreendermos melhor, quando nós vemos governos, independente da instância, um determinado governo traça lá um projeto e começa a elaboração de um projeto. Por mais que ele seja bom para a cidade, para a nação, enfim, para o Estado, vem a oposição, os adversários, muitas vezes falando só para desfazer o trabalho do outro. Eles não olham pelo lado positivo daquilo. Eles só querem ver aquele projeto indo por terra. Ou ainda, quando você começa um novo momento na sua vida, começa a ir na igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquelas brincadeiras. Ah, agora tu virou crente? Agora tu é igrejeiro? Ou quando você começa a namorar, quando você resolve casar, aí vem aquelas brincadeiras. Ah, agora virou sério. Ou um novo emprego, um novo empreendimento. Os invejosos se levantam. O inimigo vem para derrubar, para frustrar os seus projetos. É preciso resistir firmemente. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, nós falamos sobre isso na quarta-feira. Enfrentou muito essa oposição. Os religiosos, tomados de inveja, partiram para cima. O inimigo agia sem piedade. Mas aquela igreja resistiu. Permaneceu firme no Senhor. Fiel ao Evangelho. Fiel à palavra de Deus. Foco na missão. E o Senhor fez eles prosperar. Fez eles avançar. Por isso que nós hoje, continuamos essa missão de levar o Evangelho a outras pessoas, a falar de Jesus. Hoje nós podemos ler a Bíblia na nossa língua. Não se deixe desanimar. Não se assuste. Resista a toda e qualquer oposição. Permaneça firme no Senhor. Firme no projeto que você traçou. Se você já consagrou esse projeto, é um projeto sob a direção de Deus, então avante. O Senhor é contigo. Resista a toda e qualquer oposição. Em segundo lugar, quando eu estou construindo ou reconstruindo, eu devo estar em constante oração. Esse é um elemento fundamental. Neemias capítulo 4, os versículos 4 e 5. Diante daquelas afirmações de zombaria, daquelas brincadeiras, Neemias se volta ao Senhor e diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. O inimigo, queridos, está sempre pronto para agir e nos deixar para baixo. Mas se o nosso olhar estiver firme no Senhor, é a lógica do mãos à obra crentes, ou mãos na obra e joelhos no chão.
sem cessar, sem baixar a guarda. Oração deve ser uma constante na vida do crente. Neemias, é bom, por isso nós lermos e relermos esse livro todo. Neemias, ele ora para buscar inspiração quando lhe vem aquela notícia de como estava a sua cidade natal. Ele ora, fica ali por dias orando, para colocar esse projeto nas mãos de Deus, para que Deus lhe mostrasse o que fazer. Ele ora quando vai pedir ajuda. Ele ora ao se deparar com aquela realidade, aquelas ruínas. Ele ora por líderes, por gente que pegue junto com ele. Ele ora por segurança diante dos ataques do inimigo, dos invejosos. Ele ora. Oração. Uma constante na vida do crente. Então, em primeiro lugar, eu devo estar pronto para resistir à oposição. Em segundo lugar, devo estar em constante oração. Boa noite, pessoal, também de Erechim. Dona Celina, seu Ernesto. Boa noite, família. Terceiro ponto importante para a gente saber. Quando nós vamos empreender uma construção ou uma reconstrução em nossa vida, nós devemos ter uma estratégia definida. Neemias 4, versículos 6 e 7. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdodidas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Neemias orou por 4 meses antes de tomar a decisão, antes de traçar a meta do que fazer, antes de tomar a sua primeira atitude para ir a Jerusalém. Não foi nada de cabeça quente ou algo impensado. Mas depois de definido o projeto, depois de definida a estratégia, ele permaneceu firme nessa estratégia. O inimigo também queria atacar com uma estratégia. A diferença é que o plano de Neemias fora consagrado ao Senhor. Então saiba que o inimigo, os invejosos, eles podem ter até uma estratégia muito bem elaborada para derrubar você. O inimigo, ao te ver querendo se aproximar do Senhor, ao ver você orando, ao ver você dizendo teu sim ao Senhor, vai querer desanimar você, vai querer derrubar você. E ele vai vir e vai pegar pesado. Mas saiba que se você consagrou isso ao Senhor Jesus, se você consagrou seu casamento ao Senhor Jesus, se você consagrou sua família ao Senhor Jesus, seu trabalho, seus negócios, esse é o pequeno, grande e poderoso diferencial. O plano, a estratégia de Neemias era muito clara, mas foi uma estratégia dada pelo Senhor. E aí, não adiantou os inimigos se levantarem. O muro foi levantado em tempo recorde. A cidade foi reconstruída em tempo recorde. Porque fora um projeto pensado, sonhado, inspirado pelo Senhor. Em quarto lugar, quando você começa a construção ou a reconstrução, nunca deve baixar a guarda. Neemias capítulo 4, os versículos 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade
empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas. Cada um, com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. O inimigo sempre está pronto a agir. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigie e ore, para não cair em tentação. Ou seja, para não ser presa fácil do inimigo. O espírito está pronto. Vocês estão fortes espiritualmente. Você pode estar se sentindo forte espiritualmente, mas a carne é fraca. Por isso, não baixe a guarda. Permaneça atento. Em oração, é aquilo que a gente disse antes. Mãos à obra, joelhos no chão. Sem baixar a guarda, sem vacilar. E para concluir, um outro detalhe importante desta obra, desse empreendimento liderado por Neemias. Agora, olhando para a sua vida, como você tem olhado para a sua realidade? Para a realidade da sua igreja? Ou para o entorno que você vive? Neemias, quando chegou à cidade de Jerusalém, ele encontrou aqueles escombros, aquelas ruínas. Mas ele não viu isso. Ele viu aquela cidade reconstruída, aqueles muros erguidos. Essa era a sua visão. O que tem influenciado? Lembrem que nas pregações, em outras pregações, a gente já enfatizava isso, mês de outubro, né? Quando a gente falava de otimismo. O que tem influenciado você? Se Neemias chegasse ali e aquela imagem, aquele terror, aqueles escombros, aquelas ruínas dominassem a sua mente, ele não teria saído do lugar. Ele teria fugido dali, de volta lá para o seu serviço de servir ao rei. Não. Ele estava vendo ali os muros erguidos. Ele estava olhando para aquela realidade com os olhos de Deus. Como você tem olhado para a sua realidade? Você tem se visto, quem sabe, como alguém derrotado? Você tem olhado para esse ano de 2020 e achado que ele terminou? Que ele foi um terror? Como essa lógica que se espalha por aí? Não, gente, não podemos olhar nessa direção. Não podemos olhar com esses olhos do mundo. Olhos que destroem a nossa esperança. Olhos que, esse olhar que desanima, que acaba com a nossa esperança, que acaba com a nossa vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos fazer somente a referência a este capítulo deste livro, uma bela história, uma visão que o Senhor deu a Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel, o vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos. Qualquer um de nós que estivesse na condição aqui de Ezequiel, diz o texto aqui, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Sabiamente, o profeta respondeu, Senhor Deus, tu o sabes, quem sou eu para dizer que não? Não diga que está tudo acabado.
Não diga que não tem mais o que fazer. Não diga que é impossível. Não diga que esse ano já acabou. Ainda tem praticamente 2 meses. 1 mês e meio ao menos, tranquilo aqui, ó. 1 mês e meio para você viver, para você trabalhar, para você conviver com seus queridos, para você glorificar a Deus. E o que você viveu até agora? Foi nada? A vida que o Senhor te deu durante todos esses dias que se passaram não foi nada? Se você está aí assistindo, você tem acesso à internet, você tem energia, você está podendo assistir aqui porque você se alimentou de alguma forma, você tem força, de alguma forma você teve alimento na sua mesa. Quem sabe não era picanha, mas uma carnezinha simples, mas teve. Enfim, não tem nada para agradecer? Como você olha para a sua realidade? Qualquer um de nós, quem sabe, poderia estar aqui no papel de Ezequiel, do profeta Ezequiel, e olhar para aquele monte de ossos secos e dizer: isso é só um monte de ossos secos. Mas Deus olhava para aquela realidade e via um exército pronto para a guerra, em pé, pronto para a batalha. Israel, naquele contexto, estava destruído pelo pecado, pela iniquidade. Se esqueceram do Senhor, estavam andando conforme a sua vontade, conforme as suas decisões. Qualquer um poderia afirmar que não tinha mais o que fazer. Mas Deus não via aquela realidade como uma realidade sem esperança. Deus via ali um exército. O que acontece nessa cena do Vale de Ossos Secos? Sob o comando de Deus, o profeta anuncia a palavra. Imaginem você pregando a palavra, fazendo uma pregação, olhando para um monte de ossos secos. Mas conforme ele começa a pregar, aqueles ossos começam a ganhar vida. Eles começam a ganhar forma. E de repente está diante do profeta um exército. Homens prontos para a batalha. Mas faltava algo. E aí, novamente, sob a orientação do Senhor, agora ele ora e pede intervenção, o agir, o derramar do Espírito Santo sobre aquele exército. Aí sim, aquele exército fica pleno, completo para a batalha. Num primeiro olhar, um monte de ossos secos. Uma realidade sem vida, como diz o profeta, sequíssimos. Depois de ter anunciado a palavra, orado, e depois de vir o derramar do Espírito Santo, aquela realidade se transforma completamente. De um vale de ossos secos, de um monte de ossos secos, num exército pronto para a guerra. Como você olha para a sua realidade? Não diga que acabou. Não diga que não tem mais o que fazer. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, gente. Muitos anos, aquela cidade de Jerusalém ficou destruída. De repente, Deus levanta esse homem chamado Neemias e ele faz aquilo que era impossível virar realidade. Ele motiva pessoas que não viam esperança nenhuma de ver aquilo sendo reedificado, a botar a mão na massa, a trabalhar, mesmo correndo risco de vida pela ameaça dos inimigos. Eles batalharam, eles trabalharam juntos, eles oraram juntos e a obra saiu, ficou em pé, em tempo recorde. A sua vida, o seu casamento, as suas finanças, a nossa realidade como igreja
por mais desafiadora que ela possa parecer diante de nós nesse instante, ela pode ser transformada, reedificada, reconstruída. Oração, vigilância, atentos, sem baixar guarda, sem parar de orar, sabendo que os obstáculos vão surgir, que os invejosos vão aparecer, o inimigo vai se levantar, que venha, porque nós estamos firmes no Senhor. O nosso projeto é um projeto segundo a vontade do Senhor, consagrado ao Senhor, e nada pode contra o Senhor. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos ao Senhor nosso Deus. Queridos, ainda em cima de um desses textos bíblicos, uma dessas passagens que nós lemos, eu quero compartilhar com vocês, testemunhar algo que tem acontecido na Santa Semente. O capítulo 4 de Neemias, o versículo 6, nos diz: edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa semana, a Santa Semente pagou o seu aluguel, nos mantendo em dia com os seus compromissos, água e luz também, né? Sexta-feira também foi dia de construirmos nossa churrasqueira. Ficou bela aquela obra. Tem até um videozinho já pronto. Amanhã ele sai publicado aí no YouTube. Não deixe de assistir. Essa churrasqueira será de grande ajuda tanto para a nossa promoção do galeto, como para as nossas confraternizações, que logo, logo elas poderão sair. Aliás, sexta-feira, homens da Santa Semente, reservem aí, sexta-feira nós teremos um encontro lá, porque a gente precisa inaugurar essa churrasqueira. Nós vamos dar um até logo para um dos nossos irmãos, mas também vamos estar inaugurando aquela churrasqueira. Ainda não pode ser aquela festa como a gente fazia com toda a família reunida, mas vai ser um momento entre os homens para a gente dar um até logo a um dos irmãos e estar em oração e inaugurando a churrasqueira, certo? Então, sexta-feira, 20 horas. Anotem aí, homens da Santa Semente. Mas ver esses avanços na nossa igreja, essas obras nos motiva e nos alegra. Até às 4 horas eu fiquei lá ajudando a família. Mais adiante eu tive que sair para fazer visita e eles continuaram lá a obra. Assim foi em outros momentos. Mas essa é uma obra física. Tem também a obra espiritual. Pessoas que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus através destes espaços. Chimarrão, Bíblia e oração. Cultos online. Dos cultos presenciais. Das reuniões de oração. Da visitação pastoral. A igreja não parou e não vai parar. Essa é a nossa missão. Ser uma igreja viva, eficaz, fiel ao Senhor e à sua palavra. Uma igreja atuante. Você pode fazer parte desta obra. Você pode fazer parte disso. Fazer parte dessa família, família Santa Semente. Colocando seus dons, seus talentos a serviço do Senhor. Com aquilo que você sabe fazer. Sempre há espaço para mais alguém na equipe de liderança, em qualquer lugar, em qualquer ministério. Sendo também um contribuinte regular, um dizimista, você não pode fazer parte da equipe de louvor, não pode, quem sabe, fazer parte da equipe de administração, mas você pode contribuir fielmente, dizimando, contribuindo, fazendo doações. Isso é a ideia de corpo. Cada um se coloca, cada um faz aquilo que está ao seu alcance, faz aquilo que pode. Onde não pode, o outro assume, né? Vem ser parte da família Santa Semente.
Vamos juntos servir ao Senhor. Vamos juntos trabalhar na transformação dos reinos deste mundo no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, gente? Vamos orar. Vamos nos consagrar ao Senhor. Onde você está, no ambiente familiar, se prostre, adore ao Senhor nosso Deus, converse com o Senhor nesse instante. Nós também hoje estamos, daqui a pouco finaliza as eleições, né? Que assim como o Senhor conduziu esse dia, esteja também conduzindo aqueles que serão eleitos, né? Logo, logo, né? Ainda ao final do dia, nós saberemos os vencedores, tanto nossos prefeitos como nossos vereadores, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre estes que assumirão suas funções, essa função que nós, como povo, confiamos a eles durante os próximos 4 anos. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre eles. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Querido Deus, nós te damos graças por nossa vida, nós te damos graças, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos possibilitou estes encontros virtuais, podendo nos achegar a famílias que moram longe daqui, em outras cidades. Tu nos possibilitou que estivéssemos na segurança da nossa casa, mas na Tua presença, em oração, estudando Tua palavra, buscando a Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, esse é um ano desafiador. Muitos estão com medo, alguns sendo assustados pelas notícias que dia a dia vêm até as nossas casas por diferentes meios, muitas vezes que só enfatizam as coisas negativas e ruins que acontecem. Enfim, Pai, todos nós de alguma forma estamos sofrendo, estamos sendo afetados por este tempo que estamos vivendo. Ó Deus, venha a nós com a Tua mão poderosa. Ajuda-nos a reconstruirmos nossas vidas, a edificarmos nossas vidas sobre a rocha que é a Tua palavra. Aqueles que ainda não tomaram a sua decisão por Ti, Senhor, que sejam tocados pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, e tomem essa decisão e firmem a sua fé sobre Ti, nosso Senhor, nosso Deus. Aquelas famílias que estão enfrentando desafios, tribulações, momentos de mudanças, venha com a Tua mão poderosa, Senhor. Inspira-os, cuida-os, para que toda decisão que tomarem seja segundo a Tua vontade. Seja orientados, dirigidos, cuidados por Ti. Aquelas pessoas que estão enfermas, que a Tua mão poderosa derrame bênção, a bênção da saúde. Aqueles que estão desanimados ou com medo em função de todo esse contexto que a gente está vivendo. Dá-nos da Tua paz. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Toda possível oposição também que se levanta àqueles que tomaram a sua decisão por Ti. Livra-os de todo mal. Livra-nos do agir do inimigo, Senhor. E nos fortalece na fé. Nos fortalece no Teu servir, ó Pai. Vá à nossa frente, ó Pai. Nos livrando de todo mal. A nós como igreja anglicana no Brasil. Nossos bispos, reverendos, pastores, enfim, lideranças, comunidades por esse Brasil afora. Cuida, Senhor, de nós. Inspira-nos. Mantenha-nos firmes e fiéis à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós estamos sonhando, planejando o retiro de jovens para janeiro em Cachoeirinho. Venha com a Tua mão poderosa para que
esse projeto possa sim ser executado e seja bênção na vida de nossas igrejas. Santa Semente e Paróquia de Cristo. Venha, Senhor, sobre nós com a tua mão poderosa, esteja dirigindo nossos passos, nossas vidas. A cada família que nos acompanha através desta rede, dependente da cidade que esteja, dependente que tenha contato ou não presencial com a Santa Semente, que a tua mão poderosa esteja dirigindo, cuidando desses lares. E se for do teu agrado, que sejam princípios de novas igrejas anglicanas em outras cidades. Vá à nossa frente, Senhor, pois teu é o reino. E nós queremos estar andando segundo a tua vontade. Ó Deus, nós estamos finalizando o processo de eleição municipal. Que a tua mão poderosa esteja sobre todos aqueles que daqui a pouco serão confirmados como eleitos, seja os prefeitos, seja os vereadores, que sejam pessoas que sirvam teu povo com fidelidade, que façam o melhor em favor de nossas cidades, ó Pai. Cuida de nós, cuida de nossas cidades, Senhor, cuida de nossa nação, ó Pai, de nosso Brasil. Abençoa o presidente da República, todas as autoridades, nosso governador, o prefeito de nossa cidade, para que eles governem segundo a tua vontade. Seja um bênção na vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, ouça as nossas orações, as orações que o teu povo te eleva nesse instante. E sobre nós derrame bênçãos, bênçãos sem medida. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Reforçando, culto presencial todo domingo, 9 horas, em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência, no limite com a Vila Rocha. Alguns perguntam, não é Vila Rocha? Nos documentos diz bairro Independência, mas é no limite entre bairro Independência e Vila Rocha. Aí está a Santa Semente. Reuniões de oração nas casas. Você pode acolher uma aí na sua casa. Você que é de outra cidade, nós podemos usar esse mecanismo para fazer momentos de oração, partilha da palavra, reuniões de oração, pedir a bênção do Senhor sobre o seu lar. Então, você que queira estudar a palavra de Deus, queira pedir a bênção sobre o seu lar, entre em contato conosco. Você que toma a sua decisão por Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, entre em contato conosco e a gente vai lhe orientar para os passos seguintes. Alguma congregação a você, que você possa se filiar, fazer parte, enfim, congregar, ou um princípio de uma Santa Semente aí na sua cidade. Entre em contato conosco que nós vamos estar lhe orientando. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. Esse é o nosso compromisso. Receba a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós, vossos lares, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Até quarta-feira, 19 horas. Fiquemos todos na paz de Cristo.